Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 10 de outubro de 2011, segunda-feira. Agora, o verbete é de número 2080, 6 páginas, 51 elogios e 16 máximas. O tema, escolha da carreira profissional. A especialidade, proexologia. Quem redigiu o verbete com muito critério aí, muito detalhe, é a nossa professora Sandra, que está ali na cadeira e muito bem assessorada, de modo que ela está preparada para o que deve ante vocês. Definição. A escolha da carreira profissional é o ato de a consciência intermissivista decidir qual profissão optará de modo prioritário, sendo momento evolutivo crítico e fator determinante para a independência financeira, a identidade laboral, as companhias de trabalho e a realização produtiva da PROEX interassistencial. A maxi-escolha qualimétrica da carreira profissional, o autodiscernimento quanto à fase preparatória, a convergência proexológica dos esforços, trafores e necessidades, o plano de experimentos necessários às autossuperações e aquisições cognitivas, a conquista dos trafais e a superação dos trafares a partir da neocarreira. E eu li apenas um trecho aí, pequenininho, da fatologia. Agora, a sincronicidade e as mensagens silenciosas dos amparadores orientando nas escolhas profissionais. Eu quero te falar depois. Agora, nós temos aqui um aspecto muito sério, que é na parte da argumentologia, tem as competências, com 5 competências, habilidades comportamentais, do perfil atual procurado pelas organizações. Tem a autopesquisa com 3 categorias de carreiras profissionais a serem avaliadas no processo decisório. E tem 22 critérios otimizadores na criteriologia quanto à tomada de decisão da escolha da carreira profissional. Vale a pena ver isso com calma, porque ela é especialista nisso aí. Agora, a remissiologia tem 15 itens. E nós destacamos compatibilidade, automotivação, trabalho, escolha qualimétrica, interesse transempresarial, profissão evitável e profissão herdada. Na bibliografia tem 10 fontes bibliográficas que tem muita coisa interessante no caso. Agora, nós temos aqui no questionamento: faço trabalho educacional e voluntário nas escolas públicas e particulares sobre prevenção às drogas. Escuta essa para você responder. Diante da falta de comprometimento e seriedade nos ensinamentos do programa e ter que seguir a cartilha deles, eu me frustrei. Juntamente com outra pessoa, criamos um novo programa sem visar nenhum lucro, totalmente gratuito. Estou recebendo pressão na instituição, já era de se esperar. Essa mesma pessoa que desenvolveu o novo trabalho de prevenção às drogas me convidou para participar de uma ciência chamada logosofia, criada por Carlos Bernardo Gonzalez Pecotti, e que o senhor recomenda diante desses acontecimentos. Estou pensando em abandonar tudo. Essa do Pecotti é um processo de ensino que ele tem lá com as coisas todas, que às vezes dá resultado. Agora, o problema, o que você acha? Eu acho que ela está sofrendo uma pressão normal de um trabalho que é difícil mesmo, penoso, e que se ela desistir agora vai ser, eu acho que não vai ser bom. Eu acho que de repente ela poderia ver uma outra forma de fazer, ter outras pessoas que apoiam, porque lidar com a informação antidroga realmente é um processo, pelo que eu entendi, né? Ela está com um projeto de ensino, né, dos Isso jovens. Aí é um grande trabalho, vale a pena. Eu acho que é muito sério. Eu acho que ela não deveria abandonar, não. Em uma intoxicação, qual o papel do agente intoxicante e do intoxicado? Consciência, consciência, energia intoxicante, intoxicado. Passei por uma intoxicação química nesse final de semana e gostaria de entender o processo, o motivo e o que devo aprender com isso. Afinal, sofri muito. Não pode nem deve ser em vão. Olha, a primeira coisa é o seguinte: é preciso ver intoxicação quase sempre é alguma coisa que a pessoa bebeu ou comeu.
Precisa examinar o que é, de onde veio e por quê. Sempre é bom localizar as causas disso, a etiologia. Porque senão amanhã a pessoa entra de novo. Outra coisa, tem que ver o nível da intoxicação que você deu. Processo gastrointestinal, processo epidérmico, o problema da cabeça, tonteira, tem um monte de coisa que pode dar intoxicação. Outra coisa, processos respiratórios, tudo isso tem que ver, tem que examinar. A primeira coisa é destacar. Intoxicação, não existe essa intoxicação. Existem intoxicações, é preciso examinar qual, o quê, por quê. Naquele caso, o que é que deu com a pessoa? Isso é muito sério, não brinca com isso. Intoxicação mata. A verbetógrafa, desde nova, que tem várias habilidades, desde intelectuais até artísticas, as quais com o tempo vem distribuindo ou dividindo entre os que são mais para aplicar profissionalmente e os que são mais para aplicar enquanto hobby. A propósito de carreira versus hobbies, qual a sua reflexão para reforçar a minha divisão? Qual a sua recomendação? Eu acho que você está no caminho certo, porque tem muitas pessoas que confundem as suas habilidades pessoais e gostos por determinadas coisas com hobbies e acham que deveriam atuar em determinada profissão. Então, eu acho que o caminho é esse mesmo, fazer bem um plano, né, e dividir o que é hobby e o que é profissão. E dentro da profissão, ver quais são as alternativas que você tem. E aí a gente tem até aqui no verbete, nas técnicas, né, a gente recomenda aquela técnica da árvore de decisão, que é você fazer a separação das alternativas, vantagens, desvantagens, e ver o resultado, o que você vai conseguir de resultado positivo para a sua evolução. Essa seria uma forma de você trabalhar de modo bem técnico, né, com essa questão. Quais as considerações que o senhor poderia tecer sobre Albert Einstein? Tendo em vista que provavelmente foi o homem mais inteligente que passou pela Terra, deve ter sido entrevista e vista, tem algumas informações sobre como essa consciência está hoje? Olha, o que eu sei, eu vou te falar. Do povo que eu andei estudando a biografia, esse aí foi um. Eu li tudo quanto é biografia que havia na ocasião disso. Isso lá para a década de 60 e 70. Eu estudei 167 biografias selecionadas. Ele era o cara fora de série em matéria de pensamento. Mas ele era zero à esquerda em matéria de energia. Então não era o homem mais inteligente da Terra. Por exemplo, Apolônio de Tiana era muito superior a ele. Estuda aí, esse negócio de mexer com elétrico, coisa de física, isso é coisa superficial. O negócio é ver o problema da multidimensionalidade grande. Agora, por exemplo, Apolônio de Tiana tinha inteligência dessas coisas e mexia com os parafenômenos e as energias. Ele aí não tinha nada. Outra coisa que ele era zero à esquerda. Ele era péssimo de comunicação e de vida social. É tanto que eles convidaram o Einstein para ser o presidente lá de Israel. Ele negou porque falou, não, eu não tenho habilidade para contato com os outros. Realmente, ele era zero à esquerda. Agora, veja, na evolução, se uma pessoa não é boa de comunicação, é muito primária. Segundo, se ela nem sabe que existe energia mexendo com tudo quanto é coisa física, tá danado. Então, ele era zero à esquerda. Agora, eu nunca vi desses grandões a pessoa mais casca grossa em matéria de energia foi o Einstein. É só ver a biografia dele. Agora, do ponto de vista de pensamento, da chamada inteligência interna, ele era fora de série. Então, tem esse outro aspecto aí. Agora, ó, ele não foi sereno, eu não sei atualmente o que ele está fazendo. Ele deve estar enrolado com os processos dos judeus, né, porque é muito envolvido nisso. A gente nota que ele era judeu, querendo ou não, pelas coisas que ele defendia, esse problema todo. E outra coisa, ele errou demais, porque ele é que fez arrebentar a bomba atômica lá 2 vezes, aquele negócio todo. Foi a carta dele que desencadeou isso. Ele tem culpa no cartório nisso, já não sabe o que deu. Professor, vi recentemente no noticiário local a polêmica a respeito da suposta filha do ditador Hitler, chamado Nora Daisy, que teria fugido da Alemanha e passado seus últimos dias ou anos de vida em Foz. Ela demonstrava grande conhecimento sobre o Terceiro Reich e seus personagens, como se tivesse conhecido muitos deles. A opinião dos historiadores é dividida. Qual a sua visão a respeito desse fato ainda nebuloso? Olha, eu só já ouvi falar, mas nem vi esse filme, esse noticiário, não sei de nada. E não conheci a moça aqui, não. Quer te dizer que eu não sei nada disso. Então, não tenho competência para opinar sobre o assunto.
Agora, é um caso para se estudar. Nas historietas lá e biografias do Hitler não fala dessa moça, não. Então é uma coisa para se estudar também, né? Você sabe que tem o povo lá da Rússia que fugiu, que tinha aquela princesa e descendente disso e daquilo, que até hoje tem lenda. Virou até lenda urbana, as coisas dela. Aquela da Anastácia e não sei quem mais. Essa aí pode ser também do mesmo jeito, porque você sabe, todo mundo fala, né? Já houve cara na minha vida que apareceu como parente meu, e querendo arranjar as coisas tem de tudo na vida. A verbetógrafa. Enfatologia, página 45, final da segunda linha. Poderia aprofundar o Max Planejamento Existencial? Poderia dar dica de como elaborá-lo? O Max Planejamento Existencial tem relação direta com a técnica da inversão existencial. Aliás, é um sinônimo, né, da própria inversão. Então, a dica seria você estudar tudo que seja a respeito da inversão, da INVEX, e planejar a sua vida com esse ponto de vista, né, mais buscando aproveitar a juventude. Eu não sei qual que é a sua idade, mas se for nesse caso. Agora, se você já tiver uma idade mais avançada e tiver alguma questão relacionada a filhos, a casamento, alguma coisa, esse Max Planejamento também te ajuda no sentido de você fazer um replanejamento pessoal, né, a partir dos seus aportes, daquilo que você já recebeu, daquilo que você tem de trafores, para você colocar em prática. Então, esse Max Planejamento, ele busca atuar em todas as áreas da vida da pessoa, desde a parte física, a questão do soma, a questão das energias, a questão financeira, a casa. Um verbete interessante para você ler também é a teoria dos 7 Cs, onde você tem ali as definições básicas, né, que a pessoa tem que ter da vida, né? Então, acho que seria uma boa também. E estudar bastante a questão, né, se for o caso também, da INVEX. Eu não sei, então, de repente, precisa ver a questão da sua idade. Outra, em tecnologia, página 46. Poderia explicar a técnica da árvore da decisão? Nós comentamos agora, essa técnica da árvore da decisão é uma técnica que vem da economia e da área das finanças, né? Que é para orientar a pessoa a investir melhor, né, o seu dinheiro. Só que aí nós adaptamos essa técnica para você saber escolher melhor a sua carreira. Nós temos também uma indicação, que é o artigo, né, que foi publicado, que tem aqui na bibliografia, que é da minha autoria, Escolha da Carreira Profissional, que foi apresentado no Congresso Internacional da Inversão Existencial. Ali eu faço uma análise, né, eu utilizo essa árvore da decisão, que foi justamente o caso que nós indicamos para uma adolescente, né, ali eu não coloco o nome da pessoa, nada, mas nós pegamos o caso. Ela tinha uma dúvida, por exemplo, entre fazer nutrição e ser engenheira civil. Aí nós analisamos o caso, né, e identificamos quais eram os prós e contras, né, de cada profissão, e chegamos também à conclusão que existia uma questão que identificava as duas profissões, que era a questão da intrafisicalidade. Então, tanto a nutrição lidava com a questão do soma, como a engenharia civil também tinha a ver com a questão da base física. Então, na verdade, a menina não estava tão dispersa de uma profissão para outra. O mater pensene era o mesmo. Só que ela deveria ver se aquele mater pensene da intrafisicologia iria ajudar no seu desenvolvimento pessoal, ou ela estaria fazendo uma automimese. Então, ela teria que ver nesse nível. Agora, entre as duas profissões, aí foi colocada a questão do tempo de cada curso, das possibilidades econômicas dela investir num curso, por exemplo, nutrição seria bem mais barato e bem mais rápido do que a engenharia civil. Aí também os trafores que ela teria em relação a um e a outro. Então, nós colocamos as vantagens e desvantagens para a pessoa identificar. Então, o ideal é a pessoa pegar quais são as possibilidades. Vamos supor que ela tenha preferência por 2 ou 3 profissões. Colocar nessa árvore de decisão, né? Pontos fortes, pontos fracos, vantagens e desvantagens, e verificar qual que seria mais vantajoso para o momento evolutivo. Que se ela der uma olhada também naqueles critérios que nós colocamos ali
na página 48 e 49, nós identificamos ali para a pessoa, né, identificar os atributos que ela tem. Então, qual, por exemplo, vai ser o item 14, por exemplo, qual o veículo de manifestação mais atuante na carreira? Então, no caso aí, é mais o soma, é mais o mental soma, quer dizer, o que ela vai priorizar? Porque ela vai, a carreira normalmente é para ser colocada em prática durante vários anos da vida da pessoa. Então, aquilo vai ficar uma incidência maior. Por exemplo, um professor de educação física vai trabalhar muito com soma a vida toda. Então, é isso que a pessoa quer, da psicomotricidade, da identificação cerebelar, ou ela quer trabalhar com uma profissão mais intelectualizada. Então, isso tudo a pessoa precisa ponderar. E, então, poderia fazer uma junção dessa técnica da árvore da decisão com esses 22 critérios aqui. Acho que ela poderia utilizar de modo mais acertado. Sandra, na página 46, a quinta linha, tem aí os testes vocacionais, né? Uhum. Eu queria saber sobre a eficiência desses testes. Assim, eu particularmente nunca utilizei testes vocacionais. A minha forma de trabalhar com as pessoas na orientação vocacional é mais fazendo perguntas e orientando para que a pessoa faça uma análise dela mesma, pontos fortes, pontos fracos. E se ela tem a ideia da conscienciologia, ela ir direto na Conscius, né, fazer o conscienciograma, né, que esse que é o ideal. Então, os testes vocacionais, eles tendem a mostrar, eles querem mostrar, na verdade, o temperamento da pessoa, os gostos e tal, e mostrando mais ou menos quais são as profissões que têm relação com isso. Mas, assim, eu particularmente utilizaria mais o conscienciograma, né, e os outros testes mais avançados aí que tem nesse ponto. Existem pessoas também que, em vez de usar o teste, usam os psicodramas, né? Também são dinâmicas que são possíveis aí mais para crianças, adolescentes, para identificar as suas tendências pessoais. Também é uma forma de trabalhar. Tá? Agora, na efeitologia, aqui também a página 46, né? A segunda linha, o efeito do pequeno erro de cálculo na escolha da carreira, hoje tornar-se grande desvio da PROEX amanhã. Isso aqui tem a ver com aquelas pessoas que elas não gastam muito tempo e não gastam muito assim, pesquisa fazendo a escolha da carreira. E às vezes elas, por não pesquisar alguma coisa a longo prazo, não saber, por exemplo, qual que é o futuro dessa carreira nos próximos 10 anos. Às vezes a carreira já está em declínio, ela nem vai mais existir, já tem outra que está na frente e a pessoa simplesmente não pesquisou, né? E esse erro de cálculo pode ser um desvio da pessoa, né? Ela vai chegar numa hora, tô sem emprego, tô sem trabalho. Ou ainda ser alguma coisa relacionada a ela mesma. Então ela não percebeu que aquilo seria um fator desviante. Por exemplo, é uma carreira ligada à área financeira, então vai demandar muito o meu tempo, eu não vou ter tempo para fazer nada da minha PROEX, dos meus artigos, das minhas pesquisas pessoais. Então a pessoa não pesquisou a disponibilidade, o tempo que ela teria para investir naquela carreira. Então também é um erro de cálculo aí, né? E a última coisa, na binomiologia da página 47, é a terceira linha de baixo para cima, é o binômio carreira vertical, carreira horizontal. Então, hoje a carreira vertical, ela já está um pouco, não é que está fora de moda, mas assim, o que está acontecendo mais é a carreira horizontal. O que significa isso? O profissional, ele trabalha por projetos. Hoje a gente chama que seria uma administração ou gestão por projetos. E nesse ponto, o mesmo profissional tem a possibilidade de atuar numa linha horizontal, só que na mesma linha hierárquica seria, só que atuando em diversas linhas diferentes. Então, por exemplo, hoje ele é um gerente de produção. Aí, de repente, ele é convidado para atuar na área de marketing, que aparentemente não tem a ver com a área dele, mas tem tudo a ver, porque o marketing é que cria, muitas vezes, os próprios produtos. Então, aí ele faz uma carreira horizontal para poder melhorar até dentro da própria especialidade dele. É o que tem acontecido ultimamente nas empresas de ponta, né? Que algumas empresas mais assim de pequeno porte, ou empresas que não estão enxergando esse tipo de situação, ainda não estão nessa, né? Então, é uma tendência futura.
Tá ok, obrigado. Estou estudando a conscienciologia já há algum tempo. Dentro do grupo familiar existem aprovações e reprovações diante da minha escolha. A maioria das reprovações é diante do fato de os cursos serem fora da cidade e se encaixam só no fim de semana. A família reclama que não estou ficando mais com eles e meu foco está somente nisso. Estou tentando conviver com isso sem discussões, entender o lado de todos eles, mas confesso que em certos momentos me abalo de verdade. Ainda mais quando tenho que deixar meu filho com o pai para estudar. Isso é a mãe que está falando. Como proceder nesse momento onde nossas escolhas pessoais geram tanto desgaste dentro de nossos familiares? Como resolver isso da melhor forma para todos? Se quer falar, você é especialista. Então... Oi? Isso é uma questão até que eu identifico na minha família mesmo. Eu até chamei a atenção de uma pessoa que estava deixando um filho pequeno, né, de menos de 2 anos, para voltar a estudar. Eu acho que tem que ver a situação toda e a idade das pessoas envolvidas, os dependentes, para ver se ela não está mais prejudicando do que ajudando. Então, às vezes não é o momento certo e às vezes também, como foi lembrado aqui, eu também até coloquei para essa pessoa da família, que existem cursos à distância e tem já faculdades que já tem a faculdade de graduação à distância muito bem, vamos dizer assim, conceituadas, né? Então, é uma questão também da pessoa ponderar para ver se é o momento certo dela tomar essa decisão ou se tem uma outra ocasião. A gente até coloca isso na questão... ver a conscienciologia pode ver pela Apex. Agora, isso se for... eu entendi que ela estava fazendo curso profissionalizante, mas também da mesma forma... Estou estudando conscienciologia já há algum tempo. Dentro do grupo familiar existem aprovações e reprovações diante dessa minha escolha. Entendi. É que eu tinha entendido então tem isso aí no meio também. Tem. Entende? Se de ver. Agora, em mitologia, página 47, o mito do esforço de Sísifo. Poderia fazer a relação com o verbete? Então, o mito do esforço do Sísifo é justamente aquela ideia, né, da pessoa que se esforça, né, carrega um peso tremendo e chega lá no final e não consegue atingir seu objetivo. Isso teria relação, muitas vezes, com uma interprisão grupo kármica que a pessoa possa estar passando, que ela tenta fazer o esforço, ela faz novamente o esforço e não chega aos seus finalmente. Às vezes ela está num processo de vitimização, pode ser, ou interprisão grupo kármica. Então, é aquela história, né? A gente tem aqui até um outro princípio, né? Que é insista, não desista, né? Que é para fazer um contraponto com o esforço dos Sísifos. Se a sua vida está difícil, a situação não está fácil, continua tentando, porque às vezes a situação é essa mesmo. Então, essa que é a ideia, né, da gente perceber o nosso contexto pessoal e não desistir tão facilmente. O Sandra Osvaldo aqui acima no ano. Pode falar. Na patologia, na página 46, você poderia falar a respeito do chá? Poderia. O chá, né, não é o nosso chá aí dentro que a gente toma, né? É o conhecimento, habilidades e atitudes. Isso aqui foi proposto por 2 autores, Fleury e Fleury, da área de gestão de pessoas, né, da área de recursos humanos. Esse daqui é um conceito que a gente utiliza, né, dentro da área de seleção de pessoas, para identificar, né, quando a gente vai fazer o perfil do candidato, né, e a seleção do candidato, quais são os conhecimentos que ele tem, as habilidades que ele possui, e as atitudes, sendo que o conhecimento seria mais relacionado à teoria, né? Vamos dizer, ele estudou sobre o assunto, as habilidades, aquilo que ele colocou em prática, e atitude, esse que é o desafio, né? Que a gente brinca dentro da seleção de pessoas. A atitude seria justamente a motivação, a volicionalidade, né? Que a pessoa tem para colocar em prática aquilo que ela já sabe. Então, esse nós achamos que seria o maior desafio, porque muitas vezes nós fazemos uma seleção de pessoas. A pessoa tem um currículo maravilhoso, é ótimo, perfil perfeito para aquilo. Só que quem vai garantir que ela está com vontade de colocar tudo aquilo em prática, de fazer aquilo acontecer? Então, esse item da atitude para nós, inclusive não só na vida profissional, mas no voluntariado também acontece isso. Você vê que a pessoa tem experiência de tudo, já fez um monte de coisa, mas falta a atitude da pessoa. Mas como você avalia isso justamente na seleção prévia? Esse nível de atitude?
Como que eu avalio? Esse nível de atitude da pessoa. Na verdade, testosterona. Falta de atitude, né? Eu acho que tem a ver com esse trinômio, né? Que é a motivação, trabalho e lazer, que é o desafio, que a pessoa, às vezes, ela não percebe o valor da experiência que ela tem em relação às outras pessoas. E a sua responsabilidade de atuar naquele ambiente. Então, na verdade, o que a gente vê é que é uma omissão deficitária, que a pessoa está deixando, né, de colocar em prática aquilo que ela sabe fazer e que pode fazer, às vezes por preguiça, às vezes por má vontade, por egoísmo, por uma opção de coisa. Então, falta na pessoa aquilo que o professor Valdo fala, né, do brilho, do vergonha na cara, né? Então, acho que é isso que está faltando na pessoa. Tenho mais duas. Na última linha diz quociente de sucesso. Poderia falar a respeito disso? Sim, o conceito de sucesso é um tema que é utilizado dentro também da área da administração para mostrar quais são as capacidades que a pessoa tem e seria uma espécie de teste, né? Para ver, a pessoa já lidou com determinadas coisas, ela tem tantas conquistas pessoais, seria assim uma espécie de inventário das conquistas que ela tem, que diria quanto que ela tem de sucesso pela frente também, né? Então isso também é uma expressão utilizada na área da administração. E a última, você poderia falar um pouquinho a respeito do síndrome do empregado? Posso. A síndrome do empregado também é uma expressão da área da administração, inclusive quem lançou essa síndrome do empregado foi o autor Dolabella. E ele diz o seguinte, esse autor ele fala muito sobre empreendedorismo, e ele fala o seguinte, que nem todo mundo nasceu para ser empreendedor. Tem aquelas pessoas que acham que só vão ser empregados a vida toda, e se sentem bem com isso. Elas não querem se tornar empreendedores, às vezes deixar uma situação acomodada, que alguém está gerando o trabalho para ela, e ela está lá utilizando aquele ambiente para trabalhar. Então, às vezes aquilo é um comodismo da pessoa, sendo que ela já poderia ser um empreendedor. Aí ela entra numa síndrome do empregado, que é assim, não, eu não é meu ramo isso, né? Não vou ser empregador, vou ser empregado pelo resto da vida, né? Empregador, empregado, empreendedor, empreendido. É isso que eu chamo. Tá? Agora, eu estou curioso de uma coisa, eu estou vendo ali que tem uma dupla da recepção lá em cima, que eu estava discutindo muito, olhando, muito verbete. Vocês vão falar alguma coisa? Que é a escolha da profissão. Os dois são da recepção, é o Felipe e o Marlon Brando, olha lá, ó. São os dois. Então, precisa de saber, né? O que há com vocês aí, ó. E o tema, né? É um negócio sério. É verdade. Né? Viva a recepção. Sandra, Oi. aqui, na página 46 da fatologia, o plano B. Você pode explicitar o que considera como plano B? O plano B envolve o plano A, né? O plano A, o que seria? É a pessoa... tudo aquilo que ela... É o titular. É o que ela gostaria de fazer. Ela pensa assim, não, essa carreira é o que eu gostaria mesmo de fazer, aquilo tudo, e de repente não é possível naquele momento. Então é bom a pessoa ter um plano B, né? Para ela não ficar, às vezes, desmotivada, não achar que acabou tudo e não ficar parada. Porque quando a pessoa tem uma única opção e só é aquilo, não, eu só quero ser isso, não, eu só quero ser médico, não quero ser outra coisa. Tudo bem, pode ser que você vá ser médico daqui a algum tempo, mas agora, nesse momento, as condições não são possíveis. Você precisa trabalhar, você precisa sobreviver, você precisa fazer alguma coisa. Então, assim, a pessoa tem um plano B intermediário até que ela consiga fazer realmente aquilo que ela gosta. Porque é importantíssimo também a pessoa não viver a vida inteira no plano B. Porque isso às vezes vai ser uma condição exceção, né? Porque ela não foi possível, alguma situação, né, que não deu certo, às vezes até por uma questão pessoal e até somática. Por exemplo, teve uma aluna minha esses dias que falou assim, olha, professora, eu gostaria muito de ser médica. Aí ela está fazendo curso de administração. Eu gostaria de ser médica, eu fui para começar a fazer um curso de enfermagem. Só que no primeiro dia que eu fui aplicar uma injeção, eu desmaiei. E eu não sabia que eu não tinha essa habilidade, né? Que eu não ia ter condição. Aí ela teve que mudar de profissão, seria o segundo plano dela, justamente porque ela não tinha condição de viver no ambiente médico, né? E aí ela estava lá fazendo essa segunda opção. Então, às vezes, pode acontecer isso, né? Na vida da pessoa. Tem um caso no meu estudo lá, meus colegas de medicina,
entraram 2 no vestibular, junto comigo, os primeiros que passaram no vestibular. Entende? Na entrada. Tá? Agora, o que se passa? O mais velho foi muito bem. O mais jovem, mais inteligente, tá psíquico, uma inteligência. Ele só ouvia as coisas, não sabe nem de anotar nada, ele guardava tudo. Quando ele foi trabalhar com o processo direto, começou a ter alergia para tudo que havia, até mertiolate. Ele desistiu. Ele não ficou 5 meses no curso, desistiu. O mais velho seguiu medicina, hoje é médico. Agora o mais novo arranjou outro caminho. Agora, muito mais inteligente que a maioria, na ponta, sabe? Brilhante. Então, E isso o que aí falhou aí, é um professora? impeditivo somático, né? É um impeditivo É o somático. processo do passado, né? A gente tem que ver isso, o holossoma, no caso, essa idiosincrasia. A boliciolina também tem a ver? Hein? Não, A boliciolina tem a ver com isso ou não? Não, nesse não caso é não. bem isso, não necessariamente. Não. É a base da abolicionismo, porque tudo é, né? É. Mas não é. nesse caso aí, Diretamente, não. a pessoa não tem condição fisiológica, física, né? Agora, de esses 2 irmãos dava a pena. É. Ele gostava muito de mim, o mais novo. Sabe? Agora, tem outros itens, né? Não sei se, tem outras coisas, por exemplo, como a gente estava falando, o ideal é se a pessoa realmente está no plano B, não porque é uma questão de impeditivo, né, mas uma questão de tempo, para a pessoa não se acomodar no plano B também. Se ela tem capacidade, condição de ir para o plano A, ela tem que estudar mais, se dedicar mais e até conseguir realmente fazer aquilo que ela gosta, o que ela pretende Vocês fazer. sabem que no curso de medicina, esses que são bem orientados, como era o nosso lá, o primeiro ano da escola, que são 6 anos básicos, o primeiro ano eles colocam matérias básicas e algumas poucas para a pessoa aprender a estudar. E para ela ter o relacionamento correto com os processos da biologia humana, da fisiologia humana, da anatomia humana. Uma pessoa vai lá no departamento de anatomia e começa a ter alergia de todo jeito pelo formol com os cadáveres, uma coisa qualquer nesse sentido. E ela não se dá bem, esse negócio começa a piorar toda a vida dela. Como é que ela vai ser perante a farmacologia? Então, o primeiro ano é para a pessoa aprender a estudar e se adaptar. Tem gente que às vezes desiste no primeiro ano, igual esse. Pois é, ter contato que ter com o contato, ambiente, né? vivência. Mas, Tem Walter, que ter vivência. nesse caso aí desses 2, até onde ele tinha que ter tentado superar ou teria que ter desistido mesmo? Do jeito que estava, não dava não. A maioria, ele, que ali na escola, vocês achei que fizeram junta médica, de todo jeito, para dar opinião para ele. E a opinião foi unânime, não tem jeito. Ele tinha idiosincrasia, alergia e milhões de coisas, tudo na prática. Ele nunca tinha tido experiência sobre isso. Mas tudo. Eu fiquei bobo, porque na ocasião até mertiolate ele tinha. E você sabe o que é... Formol, não dava para ele trabalhar no departamento esse que eu estava falando aí de anatomia. E você sabe o que ele fez depois, qual a profissão que ele optou e como é que foi? Eu não segui. Ele estava com vontade, porque ele ia ser um intelectual de qualquer maneira. A cabeça dele era fora de série. Entende? Eu mesmo falei com ele, você tem que trabalhar alguma coisa intelectual. Você mexer com a cabeça. Não vai mexer com nada que tenha contato, ou problema cerebelar, ou psicomotriz. Ele ia estudar isso. Eu sei que ele estava bem. Uma vez me pediram para ver o irmão dele, que era médico, muitos anos depois. Sabe, me pediram para ver. Mas ele eu nunca vi, ele estava bem. Encaminhou a vida dele no outro setor, nunca foi médico. Tem um outro caso, né, para ilustrar, que é interessante estudar as biografias, né, e as profissões. Bernard Claudet, um fisiólogo francês, né, de 1813 e viveu até 1878. Ele queria ser dramaturgo, né? Aí ele foi viajar para Paris e com o objetivo, né, de apresentar suas peças, tal. Aí um grande crítico da época, né, previu que ele não teria muito sucesso no teatro. Falou, olha, você não vai dar certo nessa área, não. Para você, e aí ele aconselhou a ele se dedicar à medicina. Falou assim, não, melhor para você é você ser médico, sei lá, eu acho que você tem que procurar outra área, né? E nós identificamos que ele é uma espécie de agente de destino, né? E aí foi o que ele fez. Ele foi ser médico, fez um curso de modo meio medíocre, assim, mas depois ele acabou, aqui ele encontrou vários professores que encaminharam bem ele,
E ele acabou se tornando famoso pelos seus estudos, né? Em relação à função do pâncreas. Ele também criou a introdução ao estudo da medicina experimental. Ele fez vários assim, estudos nessa área, porque ele acabou encaminhando e acabou dando justamente na área que ele deveria. Então, são, às vezes, pessoas, né, agentes do destino, que vão ajudar a pessoa, e ela estava num plano que ela achava que era o plano A, mas não era, aquilo era um hobby, né, aquilo que aquela primeira pessoa perguntou. E, na verdade, o que ela deveria fazer mesmo era a medicina. As aspirações da pessoa, às vezes, são muito influenciadas por, às vezes, problema da infância. Uma pessoa que a pessoa viu, alguma coisa que falou. Então, isso, às vezes, é tudo furado. É preciso examinar muito a aspiração pessoal. Que é isso aí que você está falando. Sandra, o plano B pode estar relacionada com o segundo polinômio? Motivo, atidão, tempo, espaço, energia, ocasião. Sim, pode estar, porque tem a ver com aquilo que a pessoa sabe fazer. E também muito, se é o momento certo, né, dela estar naquele ambiente, aquela história, né, a pessoa certa no lugar certo, fazendo a coisa certa, né, também tem essa expressão. Quer dizer, se a pessoa tem às vezes aquela habilidade e aparecer uma ocasião, ela vai colocar em prática. Aquilo não estava nos planos dela, mas ela vai aproveitar a situação para colocar em prática alguma habilidade que ela até desconhecia, né? Sandra, aqui no B. Na página 47, antagonismologia, a terceira linha de baixo para cima, o antagonismo marchas contra marchas. Você pode explicar melhor? Isso daí tem muito a ver com aquele profissional que ele muitas vezes não consegue engajar numa profissão. Ele começa, aí ele para, depois ele pensa, não, acho que não é isso que eu quero, não, eu vou tentar fazer outra coisa, aí ele volta para trás, começa a tentar fazer um outro curso, mas não é aquilo. Eu conheci um rapaz de 31 anos, que ele estava no 5º curso superior. E isso que é marchas e contramarchas. Ele entrava na faculdade, não é isso que eu quero, aí ele voltava, não. Quando eu encontrei com ele, ele falou assim, não, já é o 5º curso que eu estou tentando, eu não sei o que eu quero. Né? Então, isso daí mostra que a pessoa não se conhece, não sabe o que ela vai fazer da vida. Isso aí faz lembrar aquela senhora que esteve aqui comigo. Chegou aí, falou assim, não, eu agora achei o meu lugar. 3 semanas depois chegou assim, eu vou embora. Ela ia para a 7ª cidade com a renovação das coisas dela, o que ela fazia, as coisas todas. Cada lugar ela queria arranjar uma novidade. Eu falei assim, você não vai ficar na 7ª. Quando é que você vai parar? Quando você tiver 50 lugares, você já passou? Quer dizer, isso aconteceu aqui. Ela não aguentou 3 meses conosco. Como é que é possível? Isso é que é dispersão. É dispersão, né? Exatamente. Ela tem a ver com a síndrome da dispersão consciencial e aquilo que nós colocamos na maniologia, na página 47, é a mania de pular de carreira em carreira. A pessoa acha que ela tem aquilo, ela pode ser polivalente, até o Tiago André falou ontem sobre isso. Tem as pessoas que são polivalentes, mas não quer dizer que ela vai fazer tudo. Ela tem que ter um foco, ela tem que ter aquilo que ela pode ajudar mais naquele momento evolutivo. Você quer falar, João? Sim, dentro desse tópico aí. Por exemplo, o que você, além dos testes vocacionais, a gente vê muita gente que entra na faculdade, às vezes, o jovem, né, fazendo a primeira faculdade, entra na faculdade e ele tem um sonho, uma carreira, mas ele se decepciona no decorrer da faculdade. Então ele pensa lá no fim, quer ser médico. Mas no decorrer da faculdade ele tem decepção, ele acha que não é aquilo, ele tem um nível de expectativa com relação àquilo. O que você acha, assim, além dos testes vocacionais, é claro, para não haver esse tipo de desistência, esse tipo de decepção, assim? Olha, o ideal seria a pessoa, mesmo não começando o curso, até antes de começar o curso, fazer uma entrevista com vários profissionais da área. E, se possível, ficar um pouco junto, né? Às vezes alguns locais permitem, né? Que a pessoa vá lá para observar o ambiente de trabalho, ver como é que é a situação. Perguntar, por exemplo, fazendo essa entrevista com esse especialista, perguntar, por exemplo, quais são as maiores dificuldades que você já enfrentou na sua carreira? Como é que você fez para se sair bem, né, nessas situações? Quais são os prós e contras dessa carreira? Porque todo mundo só fala do lado bom, né, quando quer vender o curso, porque, claro, que a faculdade, ela quer encher, as suas salas, né? Mas, às vezes, não fala das dificuldades, das situações
que precisam ser superadas, né? Então, isso tudo tem que ser aberto. E às vezes um profissional pode falar, só que também tem uma coisa, dependendo do profissional, às vezes a pessoa é tão insegura que ela não abre o jogo porque acha que vai ser um futuro concorrente. Eu já vi isso também. Então a pessoa assim, não, eu não vou abrir muito jogo para essa pessoa, senão ela vai roubar o meu lugar aqui, né? Então ela também às vezes não abre, isso infelizmente acontece. Mas o que eu ia dizer? Aqui, por exemplo, se a pessoa tiver contato com o nosso povo da Conscienciologia, eu até peguei ontem com a professora Cristiane as pontuações do CAEC, né? O que a gente tem aqui? Nós temos, aqui nas pontuações, são sempre mais de 10 profissionais de cada categoria. Por exemplo, 106 professores em Foz do Iguaçu. Então, se a pessoa está querendo ser professor, conversa com o professor, vê qual que são os ossos do ofício, né, vamos dizer assim, as dificuldades, as situações. Empresários da comunidade conscienciológica, nós temos 68. Então, também, pergunta como é que é abrir uma empresa, o que acontece. 68 psicólogos também. Então, assim, quais são as áreas possíveis para trabalhar na psicologia, né? Então, tem a clínica, tem a questão da organização e, assim, outras áreas, né? 39 médicos também, 34 engenheiros, 20 administradores, eu estou incluída nessa daí, 23 advogados, 13 biólogos e 40, e aí tem vários, e agora parece que está surgindo 10, pelo menos fisioterapeutas, né, que são... Oi? Tem bastante. Então, assim, são pessoas que estão à disposição, pelo menos é o que tudo indica, né, que podem ser consultadas, às vezes até pela internet, ou ter algum contato, e a pessoa saber o que se passa nessa profissão, porque são pessoas experientes. Tem também, né, muitos né? motoristas que não tem aí. Tem. Tem vários motoristas, né? Então, assim, são questões... E outra coisa, se a pessoa prestar atenção, muitos bebetógrafos que vieram aqui apresentaram a sua profissão, né? Então, nós já tivemos aqui psicólogos, já tivemos tem umas carreiras formidáveis que nos ajudam demais. Uma delas que nos ajudam muito são os grampeadores. É verdade ou não é? Isso nós temos mais de 100. Então, isso daí pode ajudar. Não sei se ajudou a esclarecer. Sandra, só queria acrescentar o que você falou, concordando. Uma coisa que ajuda também a pessoa que está na faculdade é que ela às vezes confunde a faculdade com a profissão. Sim. E a faculdade é passageira e tem carreiras que a prática profissional é muito diferente do período que ela está estudando ali, né? Então, por isso que o que você falou é o que é o mais importante, é entrevistar o profissional que já está trabalhando para ela saber o que vai ser. Esse aspecto aí na universidade é um problema, uma tragédia. O povo que deixa a universidade, sim, eles acostumam lá dentro. Um problemão. Tem até filme que já mostraram isso, né, nos States. Agora, outra forma também é a pessoa fazer o estágio, né? Ela conseguir ficar na faculdade até a época do estágio para ver se realmente aquilo, né? Quando ela for fazer o estágio obrigatório, ela vai ver, não, é isso mesmo que eu quero, né? Ela vai tirar essa dúvida. E outra coisa, é sempre bom lembrar que as pessoas estão vivendo 100 anos. Ela tem muito tempo para ver. Não precisa ficar afadigada com tanta coisa. Agora aqui, ó. É fato que na vida das pessoas a profissão não é a dos sonhos, ou a que ela se sente melhor. Em sua maioria, para fazer frente às suas necessidades materiais e as da família, acabam sendo engolidas pelas circunstâncias. Nesse sentido, como conciliar as prementes necessidades que a vida nos impõe e os nossos reais traços, forças? Como fica também em Fatologia, página 46, a escolha da segunda carreira na meia-idade? Seria uma opção para corrigir o desvio anterior? Seria. Tem a ver até com aquele verbete, vocação frustrada, né? Que também fala sobre isso. Às vezes a pessoa fica a vida inteira frustrada numa situação, sendo que ela já poderia ter tomado um rumo diferente e ficou naquela. Então, a gente indica que o ideal é a pessoa sempre buscar fazer aquilo que ela mais gosta, porque isso vai estar relacionado com os seus trafores. Então, sempre tentar colocar o máximo possível o seu mega trafor, né, ou o seu trafor em prática, né, que eu acho que seria o mais adequado. Peraí, Valdo, só um instantinho. Mas nesse caso aí, como é que a gente separa isso de uma automimese?
Isso tem relação com outro item que a gente colocou aqui, da pessoa que sabe, às vezes, fazer alguma coisa com o pé nas costas e aquilo já não vai servir mais para ela. Então, ela tem que analisar, dentro dessa criteriologia, né, que a gente colocou aqui, a questão da aprendizagem também. E ver também a questão interassistencial. Às vezes, por exemplo, vamos supor que a pessoa faz 5 vidas que ela é médico, ou sei lá, nessa área, né? E aí ela vai novamente nessa área, ela vai ponderar, bom, mas essa aqui é uma profissão interassistencial, isso daqui eu já fiz outras vidas, mas nesse caso, ela vai analisar até pelas repercussões, pelos insights, pela percepção dela com a equipe extrafísica, ela vai ter que usar um pouco também do seu parapsiquismo, da sua recuperação de consciência, para poder se conectar mais e ver, não, isso daqui realmente vai ser bom para a minha vida, vai ponderar nesse sentido. Porque, às vezes, agora, se ela estiver repetindo coisas, geralmente, que, por exemplo, vamos supor na área artística, né? É o que muito acontece. As pessoas têm um dom, né? Acham que tem um dom natural. Não, eu tenho um dom natural de arte, vou fazer não sei o quê, então eu quero ser artista. Normalmente, ela vai estar repetindo, é um retrocesso, é um automimese relativo à vida passada. É mais fácil, né? Menos difícil. É menos difícil, né? O intermissivista, a rigor, tem dificuldade na escolha da carreira? Ou cada caso é um caso? Na opinião dos professores, por que as pessoas, de modo geral, têm tanta dificuldade em escolher a carreira profissional? Olha, pelo que a gente tem acompanhado, tem todos os casos. Assim, aqui, por exemplo, com a comunidade conscienciológica, eu andei entrevistando e pesquisando algumas pessoas, muitos já sabiam o que iam fazer. Então, já tinham muito claro de si, com, assim, mais jovens até, já sabiam que aquilo ia ser o melhor, e estavam buscando esse engajamento na carreira. Agora, a dificuldade, às vezes, como a gente tinha comentado anteriormente, da pessoa ter polivalências, né, ter versatilidades, e aí sim ela começa a ficar confusa com aquilo. Um dos casos mais difíceis que eu atendi até agora, aqui na CCCI, é um rapaz bem, assim, deve ter uns 30, está beirando uns 30 anos, e ele tem nada mais, nada menos que 30 opções de carreira. E ele não conseguiu ainda chegar num denominador comum. Ele já é formado... Falou com ele para escrever um livro sobre o assunto. Ele pode escrever uma antologia. Aí eu falei para ele, a primeira coisa, eu falei, não, você está exagerado nisso, né? Tem dispersão aí. Já tem 30 capítulos no livro. Já tem. E aí eu falei para ele, pelo menos você categoriza, né, para ver o que você quer fazer agora, daqui a 10 anos. Vocês lembram daquele do conscienciograma que eu falo desde que eu lancei o conscienciograma? Que em vez de ficar com 2.000 folhas de avaliação, nós podemos passar para 50.000. Para as profissões. De cara, a gente arranja 1.000 dentro das profissões, por exemplo. Pode arranjar milhares. Uhum. Mas a coisa mais fácil que tem é arranjar muitas profissões. Agora a pessoa tem que sair dessa dispersão, né? E parar de brincar, né? Parar de... Agora, o problema todo é que os intermissivistas são polivalentes, eles são versáteis. Aí é que vem. Por isso que essa pergunta que eles fazem sempre é por causa disso. Tem a ver com isso. Agora aqui, professora Sandra, no curso intermissivo, há necessidade de atuar dentro de alguma carreira profissional na multidimensionalidade? Essa demanda ocorre na vida extrafísica? Olha, pelo que eu tenho visto, estudado, também tem as categorias de atividade extrafísica. Por exemplo, tem aquelas pessoas que podem estar mais relacionadas ao acolhimento de consciências extrafísicas, consciências que estão chegando. Tem aquelas que estão mais relacionadas àquelas que vão orientar dentro do curso intermissivo. Então, E o problema é esse. Ela, às vezes, teve muita experiência em várias vidas num determinado setor, uma linha de atividade. Ela vai fazer assistência naquela linha extrafisicamente. Isso aqui é a orientação que a gente vê. Isso é muito comum, olha a lógica. Sim, perfeito. Agora, nem sempre aquela pessoa é da área da saúde, não é isso. Então, por exemplo, a pessoa, ela se dedicou várias vidas à área da advocacia, do direito. Ela vai inspirar o advogado de defesa na hora que precisa, alguma coisa nesse sentido, ela vai fazer assistência. Daí que surge o amparo de função, né? O amparo de função é feito por isso. Hoje pela manhã, meu irmão que mora com um amigo entrou em contato comigo, um pouco assustado com o que havia ocorrido na casa deles. Ambos haviam saído na noite anterior. Quando chegaram à casa, as camas estavam cobertas por pétalas de rosa. E também havia aparecido uma escova de dente que não pertencia a nenhum dos dois. Meu irmão disse que sente um leve cheiro de cigarro. Eles não fumam.
e viu fumaça semelhante sair das paredes. Ele teve uma noite pesada com terríveis pesadelos. Pediu para eu ir até o local para examinar a casa. Que análise faz o senhor desse caso? Que recomendação o senhor me daria? Olha, a primeira coisa é ver se não houve invasão de alguém que quer, às vezes, seduzir os irmãos. Uma mulher, por exemplo. Segundo, se não é despacho de alguma coisa por algum problema que eles têm. Terceiro, se alguém na casa, às vezes, tem poltergeist, tem ectoplastia, por exemplo, tem criança, jovem, pequeno, teenagers, adolescente aí, pequenininho, isso também pode ser. Agora, outro processo, um quarto, seria o seguinte, é tomar isso a conta de poltergeist e tocar energia em cima para ver o que dá. Com esses 4 aqui, eu acho que daria para esclarecer o problema. Agora, esse negócio de pétala de rosa é estranho, quase sempre tem mulher atrás. Esse negócio de sair fumaça nas coisas cheias de cigarro, isso é despacho de Umbanda. Deve-se examinar o que é. Tem que examinar. Isso é em Porto Alegre. É um caso curioso, não é um caso desse. Se fosse aqui, eu apareceria lá para ver o que é. Vamos dar geral, né, na história. Para ver. Bancar o detetive, não tem jeito. Aí tem que ser detetive. É investigação. Sandra. Aqui no B. Lindo. A página 49, no item 22, você colocou a vocação, né? Eu queria saber se você tem alguma questão de indicativo em relação a essa vocação herdada ou desse autorrevezamento. Como é que a pessoa pode fazer essa... A gente tem aqui, só para você ter uma ideia, a gente abordou isso no curso que nós demos lá do currículo do inversor, né, lá no curso à distância que nós ministramos, né, e nós colocamos alguns sinais que podem favorecer essa ideia da pessoa, né, de ter essa profissão herdada, né, ou ter essa vocação para ela poder analisar, né? Espera só um pouquinho. Gente, eu quero aproveitar para agradecer ao José Roberto, que é meu amigo lá de São Paulo, que me mandou aqui uma coleção que eu não conheço. Uma coleção em inglês do Shoah, ou seja, do Holocausto. São 10 horas de filmes, 4 filmes grandes em inglês e também feito em coreano. São os 2 idiomas que tem aqui. Eu vou ver que eu não conheço isso. Agora, é muito sério aqui, tem uma série de observações sobre isso. O filme é do Claude Lanzmann, que é de origem, aí no caso, né, pelo nome a gente vê que ele é judeu. Agora, eu não conheço essa coleção. Alguém aí já viu isso? Parece que é muito interessante. Eu vou dar uma olhada dela, porque isso é para nós incrementarmos os estudos que nós temos sobre o processo de nazismo e o problema aqui, que é o Holocausto. Tá certo? E outra coisa, com todo esse material e essas coisas todas que existem, ainda tem gente que acha que não tem Holocausto, que não existiu. Como é que é possível uma coisa dessa? É uma loucura, né? O armazém de já. Né? Então, Neida, só para ter assim algumas ideias, né? Em relação à recuperação de cons, né? Alguns indicadores, né? Quando a pessoa estiver pensando sobre aquela profissão, aquela questão que ela queira confirmar se ela está no caminho certo ou não, normalmente dá uma pacificação íntima, né? Seria uma sensação de que você está realmente atuando, né, na direção correta. Então, esse sentimento íntimo, né, de pacificação íntima, também é um indicador. Outra coisa são as sincronicidades que podem acontecer em relação a essa condição da pessoa, das pessoas que ela encontra, do grupo, né, que ela tem. Às vezes mostra também as afinidades, né, que os afins se atraem. De repente ela começa a encontrar com vários profissionais que têm relação com aquilo, ela vai numa viagem, ela vai num grupo de estudos, de repente ela está se deparando bastante com esse tipo de pessoas. Então também é uma outra característica. E assim, ela vai pesquisando todos os fatos até ela ter um conjunto, né, de informações a respeito dessa vocação.
Não sei se respondeu aí. Sandra, aqui na crescendologia, você poderia ampliar o último item? Página 47. 47. Crescendologia. O último item. Sim. O crescendo do determinismo ao livre-arbítrio na escolha da carreira profissional. Isso aqui tem a ver com o que nós colocamos ali na página 48, com as categorias de carreiras profissionais a serem avaliadas, né? Então, o item 3 é a chamada carreira reparativa. A relação aos trafares da consim, necessidade de ressarcimentos, resgates ou recomposição em determinada área de atuação profissional. Isso aqui, eu assistindo algumas tertúlias, né, e o professor Valdo conversando com alguns profissionais, porque às vezes a pessoa estava indignada numa determinada atuação e carreira e achava que não deveria mais atuar. E aí ela foi esclarecida que não, às vezes era melhor ficar e tentar recompor ali aquele ambiente, porque ela deve ter deixado algum rastro negativo do passado. Então, cada caso tem que ser analisado e a própria pessoa tem que ver se é o momento dela mudar, né, fazer uma segunda carreira, uma segunda opção, ou se ela ainda tem coisas ali que ela deixou do passado, né? Então, todos os rastros, negligências, né, que a pessoa deixa de uma profissão, de uma vida para outra, muitas vezes isso não some, né? Então ela vai ter que, na próxima vida, ela vai ter que se deparar com essas condições, muitas pessoas às vezes que ficaram mal assistidas, né, em relação à sua própria profissão. Então isso tem a ver, aí esse livre-arbítrio, ele vai ficar, vamos dizer assim, reduzido, no sentido que se a pessoa, ela tem muita coisa do passado, né? Então ela vai acabar, não chega a ser uma automimese improdutiva, mas ela entra numa profissão para ressarcir, recompor, depois ela pode até mudar se ela conseguir fazer isso a tempo, né? É nesse sentido. Da enfática e da questionologia. A escolha da carreira, quando considerada fator proexológico prioritário, inclui a vertente interassistencial e constrói ponte no périplo evolutivo do autorrevezamento profissional. Isso realmente tem a ver com o que a gente está falando, né? Porque a pessoa, se ela considera, né, realmente um fator prioritário, lembrando que a carreira em si não é um fim em si mesmo, mas sim um meio, né, dentro das várias áreas da ProEx, o Loche está aqui do lado, né, para concordar com isso. E a pessoa, quando ela inclui essa vertente interassistencial, ela começa a entender muitos processos que acontecem com ela dentro da atividade profissional, da escolha que ela fez. Então, ela começa a ver que é o seu público interassistencial, são pessoas que ela vai assistir naquela determinada categoria profissional, né? Então, é interessante a pessoa começar a ver e o quanto que isso vai ter de efeito nas próximas vidas que ela tiver, que é o autorrevezamento profissional. Enquanto a questionologia, né, que você pediu para a gente olhar, é uma questão para a pessoa lembrar, né, como o professor Valdo mesmo falou, que a pessoa está vivendo mais de 100 anos, que ela não precisa ficar a vida inteira numa mesma profissão. Mas, se ela priorizou uma em determinado momento da vida, ela se imaginar várias horas, vários dias dedicada àquele processo. Por isso que a gente colocou ali, se a pessoa vai ter automotivação de imaginar-se trabalhando 8 horas por dia, 5 dias por semana, durante décadas na mesma profissão. Hoje em dia a gente sabe que tem profissões que são mais, que oferecem mais mobilidade, mais disponibilidade, e outras menos. Então a pessoa vai ter que também olhar por aí. A frase enfática inclui a vertente interassistencial e pode ser mais de 8 horas, né? O tempo. Também, mas aí tem que ver se ela está pensando só do lado profissional ou se ela está pensando no vínculo, que às vezes tem aquele item que a gente colocou também, que é a interação da dupla jornada, carreira profissional e voluntariado conscienciológico, na página 47, o segundo item da interaciologia. Porque aí a pessoa, muitas vezes, ela não vai poder, o ideal não é ela ficar 12, 15 horas na sua vida profissional por causa do dinheiro, mas que ela tenha um tempo que ela possa se dedicar aos outros projetos da sua vida, né, da ProEx. Não. Eu queria destacar a importância de uma disciplina que deve ser colocada, os projetos pedagógicos
recomendam isso, uma disciplina introdutória na matriz curricular no primeiro período do curso, dando essa visão geral da profissão. Eu não sei se você contemplou isso aqui em algum lugar ou cabe, mas assim, eu fui coordenadora há vários anos e dava uma importância fundamental a essa disciplina. Ela deve ser colocada no primeiro período, deve ser dado por um profissional assim, dos melhores que a gente tiver no curso, para dar uma boa visão profissional. Matriz curricular. O MEC orienta que tem uma disciplina introdutória da profissão, por exemplo, arquitetura e urbanismo, a gente chamava de introdução ao estudo do habitat. A engenharia sempre tem, introdução à engenharia, sim. sempre. Essa disciplina, assim, ela é importantíssima para o curso. Eu não sei se cabe a gente. Eu acho que é obrigatório, né? Acho que a maioria dos cursos tem. Na administração a gente tem teoria geral da administração, a gente dá aquela visão geral, não sei se seria isso. Ter um melhor professor para dar essa disciplina e ter uma visão bem... vamos anotar isso, não sei se... E agora, o que a gente estudou também, aproveitando o seu gancho, tem uma matéria que até está na bibliografia, que é sobre a ciência rejeitada. Jovens mostram cada vez menos interesse em seguir carreira científica. Aqui no meio da matéria, foi feita uma pesquisa, né, com mais de 45 países, um projeto chamado ROSE. É um acrônimo da palavra relevância do ensino de ciências. Eles descobriram com essa pesquisa que quem mais influencia na escolha da carreira dos jovens são os professores de ensino fundamental e médio, muito mais do que a família e os amigos. Então, uma coisa importante também seria ter uma disciplina, alguma coisa assim, uma matéria transversal, né, como a gente diz, sobre orientação de carreira, que muitos colégios, né, muitos cursos de ensino fundamental e médio não têm. Então, seria interessante ter, porque realmente o professor, e aqui eles chamam a atenção que essa carreira de cientista, né, está fazendo falta nos países, né, principalmente em todos os países, inclusive na pesquisa que eles fizeram, eles mostram aqui que os jovens não querem ser cientista, porque eles têm aptidão por duas situações. Eles querem ganhar muito dinheiro, eles acham que o cientista não ganha dinheiro, e querem usar melhor os seus talentos e capacidades. Então, eles não conseguem ver se colocando nessa condição também. Então, é uma falha, às vezes, quando ele está no ensino médio, os professores não mostrarem a realidade, né, das ciências, né, que ele pode se tornar um cientista na área da biologia, da física, da química e assim outras matérias. Também seria uma coisa nesse sentido, né, de orientar melhor no ensino médio. Concordo plenamente. Obrigado pelo verbete, viu? Ficou muito legal. Eu acho que nisso aí que você acabou de falar, Sandra, também conta muito que os professores, hoje no ensino, eles não sabem dar significado para aquilo que eles ensinam. É uma queixa muito comum o aluno perguntar, mas para que eu estou aprendendo isso? E aí, a ciência, a matemática é visto como uma obrigação, porque os professores não se preocupam em mostrar, olha onde você usa, onde você aplica. Então, por isso também acho que influi bastante na motivação mesmo, né, dessas áreas, sobretudo. Eu concordo. A verbetógrafa, na época tão decisiva da escolha da profissão, que abraçará para o restante da sua vida, os jovens imaturos, para tomar essa decisão, sofrem a pressão familiar, optando pela profissão de outros parentes. A família só com advogados. Essa influência familiar pode ter sido alguma combinação feita no período intermissivo? A responsabilidade passa a ser conjunta de todo o grupo familiar? A taxa de desistência durante os cursos universitários e mesmo após as formaturas é muito grande. Eu acho que tem várias situações aí que podem ser analisadas, né, que às vezes o jovem, né, que não tem a personalidade forte e não sabe o que ele quer, ele acaba sendo mais facilmente influenciado pela família, sim. Agora, o que a gente tem visto também é que às vezes a família não deixa o jovem seguir aquilo que ele quer. Eu, dando um curso aqui, uma palestra de orientação vocacional, alguns anos atrás,
eu me surpreendi com a quantidade dos jovens já sabendo muito bem o que eles queriam e reclamando dos pais, que os pais não queriam deixar eles viajarem para fazer o curso, não queriam que eles saíssem debaixo das asas, né, vamos dizer assim, com medo de perder o contato, medo de perder o filho, alguma coisa assim. E muitos já sabiam. Eu quero fazer odontologia, eu quero fazer medicina, mas aqui em Foz não tem, eu vou ter que viajar, mas meu pai não está querendo. Ele quer que eu escolha um curso que tem aqui na cidade. Então, assim, a maioria estava reclamando dessa situação. Então, tem as duas coisas. Uma coisa é a influência que a criança ou o jovem, né, recebe dos pais e acaba tomando uma decisão errônea, né, porque não se fortaleceu naquilo que ele devia fazer. E outra coisa é ele ter a sua opção e os pais não deixarem ele tomar aquilo, né. De que modo o senhor vê a carreira diplomática quanto à assistencialidade e o trabalho junto à paradiplomacia? Olha, é muito bom. Agora, lembrando que é um processo político, sociológico, difícil, que o direito internacional é dos mais bravos que tem. Mas agora, é bacanérrimo, pode ajudar muita gente, pode orientar muita gente. Agora, a primeira coisa, olha bem o nível da sua intelectualidade e o processo também da sua liderança. Isso é muito importante. Agora aqui, é o mesmo para a verbetógrafa. Em tecnologia, página 46, poderia especificar como funciona a técnica da análise SWOT pessoal quanto à escolha da carreira profissional? Então, essa técnica é uma técnica da administração que está sendo, por alguns autores, né, ela está sendo adaptada para a vida pessoal. E aí a gente está mencionando o autor aqui na bibliografia, quem está utilizando isso de modo bem interessante, que é o José Antônio Rosa, desse livro aqui, Carreira, Planejamento e Gestão. Não sei se dá para... eu que tenho que virar o livro. Esse livro aqui. E o que ele faz? O que a gente usa, né, essa técnica da análise SWOT, é verificar as forças, as fraquezas, né, que seria a sigla, né, Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats, oportunidades e ameaças, só que aí os fatores internos da própria pessoa e os fatores externos que são da sociedade. Então, forças e fraquezas seria da parte pessoal. E a oportunidade das ameaças seria do próprio mercado de trabalho. Então, isso foi adaptado da estratégia organizacional para você abrir um negócio. Em vez de abrir um negócio, você vai fazer a escolha da sua carreira. Então, você coloca ali os pontos fortes, pontos fracos seus e também da própria carreira e verifica externamente o que aquilo vai causar no ambiente, se você tem chance ou não de atuar naquela profissão. Essa que é a questão. Só para complementar, no balanço a gente trabalha com essa técnica aí já há alguns anos. E é muito útil. É muito útil. Para fazer os projetos da pessoa de Devia, vida. Aí na Epígrafe tem esse livro? Eu comprei lá. Ele é um opúsculo. Eu comprei na Epígrafe esse livro. Então tá. Isso aí é um opúsculo. Todo mundo pode pegar, é baratinho, é bem interessante. Fácil. Seria bom ler. Né? No próximo mês, dia 1 de novembro de 1 de 11, vou fazer 41 anos. Tenho sofrido, pois não consigo fazer uma coisa nem outra. Faço salgados, bolos e adoro fazer isso, mas sofro muito, porque sempre fico muito ansiosa para saber se ficou perfeito, se todos gostaram. Mas há alguns anos entrei no marketing multinível, onde eu adoro, amo, pois os produtos são maravilhosos e as pessoas ligam para agradecer pelos resultados. Mas a questão não consigo desenvolver nada, fico me sentindo confusa e isso está me deixando muito triste comigo, pois preciso para honrar meus compromissos financeiros, mas não sei o que fazer. Se puder, diga alguma coisa que possa me iluminar a mente. Senhora. Eu só não entendi a segunda atividade que ela desenvolve, de marketing. Ela marketing multinível, onde eu adoro, ela está falando. É o nome que ela escreveu aqui. Os produtos são maravilhosos. É pirâmide que ele gosta, né? Olha, essa segunda atividade não é o ideal. Não. Né? Essa daí geralmente... O ideal seria ela arranjar uma pessoa boa de administração e ela entrar com o know-how dela. E fazer uma empresa com o processo da alimentação. Uma dica para ela, assim, o Sebrae, eles têm atendimento gratuito para pequenos empreendedores. E hoje já é possível a pessoa abrir uma empresa até sem sócio, é um empreendimento individual. Então ela pode fazer isso, coisa mais receber uma orientação,
É o talento. Isso. Se ela tem, acabou. Ela pode receber orientação para fazer um plano de negócio e aí colocar à frente. Entra do com trabalho. alguém que tem o dinheiro, que seja bom de administração. Formado em educação física. Atuei durante 16 anos, ajudando muitas consciências. Mas nessa altura de minha Proex, que eu tenho 38 anos, estou me formando na área de informática, no setor de redes que está em franco crescimento. Não desejo mais trabalhar com educação física. Isso poderia ajudar em minha evolução ou prejudicar? No caso aí você está entrando para uma área que a gente chama de eletronáutica, né? Que seria a parte voltada mais para a questão, vamos dizer assim, física, tal, de cálculos. Mas, por outro lado, a outra também tinha relação com a questão física, né? Você não está saindo tanto, né, da intrafisicologia. Não, está saindo do espeto caindo na brasa. Você já estava na intrafisicologia e vai continuar na intrafisicologia, quer dizer, não sabe qual o ideal seria, de repente, agora que você já optou por essa segunda, ver o que você pode fazer em termos assistenciais, procurar um software que ajude as pessoas, alguma coisa que seja nesse nível, né? Agora aqui, ó, professora, poderia falar sobre a técnica do mapa mental em tecnologia Página 46, no contexto do verbete de escolha de profissões? Conheça essa técnica para se memorizar discursos. Então, essa técnica do mapa... Essa técnica do mapa mental, ela pode ser usada de diversas formas. Um outro livrinho também, que eu recomendo, esse aqui não está na bibliografia, é assim, Saber Desenvolver a Criatividade na Vida e no Trabalho. Essa aqui eu comprei agora recentemente na feira do livro que teve aqui em Foz do Iguaçu. Paguei R$9, tá? Só para vocês saberem. Brincadeira. Mas é o seguinte, aqui ele mostra, o autor do livro é o Emmanuel Carré. E aí ele mostra no livro vários tipos de situações de uso do mapa mental, que eu até já utilizava, e um deles é justamente para você aplicar na escolha da sua carreira, né? Então, colocando ali qual é o contexto, colocando o seu tipo de conhecimento, a sua forma de trabalhar. E eu, recentemente, utilizei essa técnica do mapa mental, porque ele, na verdade, o que é? É uma expansão das suas ideias. Você tem uma associação de ideias e você está ampliando aquilo. Só que, em vez de você colocar só ideias, você coloca as profissões. Você coloca as condições, você coloca as suas possibilidades. E aí você vai vendo, linkando tudo que tem a ver ao seu redor. Você vai acabar chegando a um denominador de que aquele é o melhor, né? Então, isso é uma técnica utilizada. Minha filha de 17 anos quer ser atriz. Tem muitos planos, teatro, cinema, vai prestar o vestibular. Sempre a apoiei em tudo, mas esclareço que passar a vida representando não é das melhores profissões. Expliquei também como são as coisas em Hollywood. O homem pensando que há lá de dinheiro, poder, sexo e drogas, deixo ela livre para fazer sua escolha, mas tenho dúvida do que devo fazer. O que é que vocês acham? Ao que tudo indica, ela deve estar, assim, com alguma facilidade, né, nisso? Não, e 17 anos quando a síndrome moça da Cinderela, está né? viçosa, é a mais bonita da plástica, mais jovem que tem 17 anos. Isso é um perigo. O ideal é com o processo de droga, como é que fica? O ambiente não é bom. Se de ver o nível dela, o que ela é boa em outras coisas, para sugerir, né? Aí teria que ver o que ela é boa. Porque aí dá a impressão que ela também está confundida. Não fica igual aquelas duas moças que vieram atrás de mim, lá na Glória, lá quando nós estávamos no Instituto. Então eu falei assim, mas o que vocês fizeram ontem? Ontem nós tivemos um happening e que a gente beijou todo mundo. As duas tinham mais ou menos essa idade. Eu falei assim, vocês querem ser o quê? Prostituta? Para onde vocês vão? Falei umas verdades totais que eu pude. Falei assim, vocês querem que eu fale sua mãe? Sua família? Elas nunca mais apareceram. Eu não sei o que as moças fizeram. Agora, tudo jovens, as duas, uma morena, outra loura, lindíssimas. E na última noite tinha beijado todo mundo no happening. Elas falaram claramente. Uma situação que a gente atendeu nesse curso dos investidores, uma garota que queria trabalhar com shows, né, também, nessa área artística. Agora é rave. Já pensou essas raves? A gente orientou que ela falasse com uma pessoa da área, né, o João,
uma pessoa da área que tinha sido da área, que hoje não quer mais saber do assunto, para mostrar tudo o lado negro, né, da situação. Eu posso mostrar as coisas que eu andei estudando, Hollywood, etc. Tal. Então, isso aí a pessoa teria que conversar. Escuta essa e interprete bem a situação. E veja bem aqui. Vai aqui. Observa bem. Em junho passado, Steve Jobs disse estar planejando construir um campus com formato circular, semelhante a uma nave espacial e grande o bastante para suportar 12 mil funcionários da Apple. Quando vi a foto, associei de imediato ao formato do campus do CAEC. O professor poderia comentar algo a respeito? Eu devo falar ou vou ficar quieto? Deve falar. O Jobs esteve no pandeiro. Acabou. Agora, eu estou falando porque isso aí agora está na cara, né? Não dá para esconder mais. Ele esteve lá. Vocês estão entendendo ou não? Vocês são bobos só assim mesmo. Presta atenção. Formato espacial de nave, redondo. Agora, a nossa amiga que mandou está perguntando que é igual ao formato do campus CAEC. O pandeiro, o que é que eu já expliquei sobre o pandeiro? Agora, veja, ele deve ter visto, mas na ocasião já estava bem alterado quando esteve lá. Mas ele esteve lá. Eu sei que esteve. Você está entendendo? Agora, por isso que eu quero ver na biografia dele, o que é que fala. Vocês não viram? Eu já falei aqui 2 vezes que eu quero ver a biografia dele. Porque esse cara já... Ah, é? Mas eu quero ver, para ver o que é que ele fala, porque eu sei que eu conheço o cara devido a outras coisas. Agora, que ele mexeu com droga, tudo indica que andou mexendo. Valdo, mas... Então, alguma coisa ele recebia inspiração. Agora, o povo aí estava insistindo muito, que ele era médico, é isso, que era... É lógico que é. Mas, Valdo, não entendi uma coisa. Ele era antena, ele chamava. Mas eu não queria falar nisso, porque é um negócio tão brabo, né? Por isso que eu fiz aquelas piadas minhas sobre o problema que eu tenho um monte de gente, não pago nada para ninguém, e eu tinha que pagar e tal. Agora, Valdo, ele estatisticamente, como é que está? Você já... Não, eu falei para vocês também, me perguntaram isso, eu falei. Eu que não eu falei? estava aqui, o que foi? Está bem assistido, porque esse cara era bem assistido. Porque ele ajudou muita gente, quer dizer, impactou muito. Mas nós sabemos disso. Mas é que tem uns caras grandões ajudando esse cara. É. Ele aparecia com uma equipe lá. Mas ele já está lúcido? Ele... Já, esse aí já está. Esse cara é fora de série mesmo. Eu não estou entendendo uma coisa. Mas agora, ele esteve no pandeiro. E ele falava. Mas eu não podia falar uma coisa. É um monte de gente que eu vi, né, gente? Eu não vou falar, porque senão o povo fica achando que eu estou puxando brasa para minha sardinha. Agora, aqui não. O negócio está demais. Eu não estou sabendo que ele falou isso. Veja, vou ler de novo. Ele disse estar planejando construir um campus com formato circular, semelhante a uma nave espacial, que é justamente o pandeiro. E o grande bastante para suportar 12 mil funcionários da Apple. É porque ele viu lá às vezes tinha 800 mil concierges. Ele viu o negócio. A situação como é que era. E outra coisa, lá era um esplendor, né? Uma beleza o negócio que tinham feito. Agora ele é um deles, mas tem mais gente que eu sei, mas eu tenho que ficar calado. Agora eu sou obrigado a falar. Olha o que é. Agora aí a opinião dela, da senhora. Quando vi a foto, associei de imediato ao formato do campus do CAEC. Ela não ouviu falar do pandeiro, ela não sabe o que é. Não é incrível isso? O que é a sincronicidade? A pessoa fica, capta. Agora, se saber se essa aqui, não esteve lá também. Quando começa assim, aquilo é um estilhaço, pega uma porção. Mas, 2 coisas. O pandeiro foi de 70 a 80, antes disso. Né? Nesse tempo, ele deveria de ter de 10, 15, 14 a 20 anos. Então, ele já tinha de 15 a 25 anos. Foi na fase que ele era um verdadeiro ator de cinema. Ele era um mocinho. Isso. E ali ele já estava comprometido. O homem era bonitão, tinha uma presença que era uma loucura. Mas ali ele já estava comprometido pela droga? Ele estava tão novo? Não, a gente não sabe aí que é o X, porque ele era levado lá
E eu sei, porque é a cara dele, moço. Não é ele depois que teve câncer, não. É diferente. Ele era bonitão, uma senhora presença, esse cara quando moço. Agora, isso quer dizer que ele Agora, deveria... ó, esse povo lá do Vale do Silício, você está entendendo? Outra coisa, é o povo do Dixville, é o processo de São Francisco, é Los Angeles, é Hollywood, entende? É a mesma, a equipe é a mesma conosco. Valdo, eu sei da história. Isso quer dizer que ele deveria ter chegado aqui? Não. Isso que ele deveria era ter cuidado do processo da droga, que eles não devem ter conseguido acertar o cara. Então eu quero ver na biografia dele quando é que houve aquele processo do desvio, alguma coisa que aconteceu com ele ali, que eu não sei bem como é que foi. Agora, você pensa bem, eu vi, ele era um rapaz, você está entendendo? Foi na juventude. Agora, ó, o pandeiro funcionou alguns anos, presta atenção, entre 1970 e 85. Ele nasceu quando? 55 para 75, ele tinha 20 anos, é o que eu estou falando. Ele era rapaz, agora até 85 ele funcionou. Em 85 ele já tinha 30 anos, presta atenção. Foi na fase de produção dele, mais séria, que ele teve mais inspiração desse povo. Se eu não me engano, a Apple abriu, eu tinha 20 anos, foi quando ele estourou. Olha aí. Agora, eu sei, por causa do povo do Vale do Silício, que tinha. Eu lembro uma vez que o próprio o enumerador vira para mim e falou assim, ó, hoje você vai ver o povo do Vale do Silício. Eu falei assim, mas tiraram os caras? Eu falei assim, não, tem gente daqui, tem gente dos dois lados. E tinha mesmo, tinha um monte de gente lá. Entende? Então tudo tem sua razão. Agora, ele conseguiu alguma coisa, porque renovou. Eles estão falando mesmo que ele foi o Leonardo da Vinci. O Edison, eles estão o Leonardo da Vinci. Ele criou uma nova inclinação na situação. Aquele negócio da inclinação, você está entendendo? Mudou o vetor. Agora, é interessante como é que... Eu não estou sabendo que ele falou isso aqui, eu não sabia disso, por isso que eu quero ler a biografia dele. Mas ver o que ele captou de lá. Deve ter muita coisa do pandeiro aí atrás. Agora, ó, você está entendendo por que eu ia a New York e comprava os troços tudo top de linha? O Arthur não sabe dessas coisas. Ele só sabe que eu comprava a situação toda. Que o povo de New York, eu chegar lá, todo mundo ia atrás de mim. Eu cheguei a comprar material de $12 mil na ocasião, tipo laptop na ocasião, a IBM, aqueles negócios todos. Agora, Valdo, se ele teve no pandeiro, ele teve curso intermissivo? Você acha que ele teve curso intermissivo? Para mim, ele teve todo, ele foi monitorado. Agora, ele era envolvido com a opção de coisa do passado, com gente em torno dele. Umas coisas sérias. Então eu decidi ver como é que é isso. Esse negócio dele. Uma outra coisa. Tinha também, há um negócio interessante nisso, que é o seguinte: ele tem uma base árabe, mas ele trabalhava com os judeus. Você está entendendo? Tinha os negócios desse. Lá era uma mistura, o negócio dele é complexo. Agora, ele deve ser desses grandes caras do passado. Entendeu? Esses inventores, essa turma toda. Agora, ó, eu estou falando isso, vocês me perdoam o mau jeito, porque não tem outro jeito. Em vista disso, está tão na cara. Eu estou sabendo disso. Por isso que eu estou interessado, falei no assunto. Essa coisa Você toda. falando nisso, mudou o processo da energia. Qual que é esse padrão? Que o povo está aqui. Quem que é esse? Quem é? O que seria o quê? É a turma que trabalhava lá no pandeiro, né? Eles é que estão orientando isso. Agora, ó, aqueles 5 receptores estão aí. Eles são desse povo. Sabe, os 5 que vieram aí aquela vez. Ele é do povo do pandeiro. Agora, toda vez que mexe, que fica agudo, geralmente eles aparecem. Às vezes são eles que provocam isso. Agora, eles devem estar reformulando o povo que é o contingente do corpo docente do curso intermissivo. Eles devem estar reformulando isso, esse povo. Outros que estão chegando. Ele não chegou até a gente. Agora, o que faltou para a gente ter conseguido chegar até lá? O negócio lá era um negócio muito fechado, é muito difícil aquilo ali. Aquilo ali é muito difícil. Mas ele igual a ele... lá, daquele jeito mesmo. Ele estava certíssimo.
A coisa mais séria dele foi a hora que ele deixou o Bill Gates. Eu falei isso bem claro. A hora que ele deixou, sabe, os processos da Microsoft. Eu mesmo falei na ocasião, ele agora está correto. Esse cara está certo. Agora, a hora que ele começou a emagrecer, que eu vi, que assim, acabaram com ele. Isso tudo aí assim. Aqui, ó. O quê? A imagem do projeto dá acesso na internet fácil. Dele? Olha lá, ó. Não sei se dá para expandir, mas ampliado fica até melhor. O pandeiro era isso, mas agora muito bonito e correto, enorme. Pois é, mas o pandeiro é isso. Agora, o processo é a lateralidade lá, que era tudo transparente. Acho que dá para ampliar, não dá? Tem jeito de ver a lateral, ver o contorno, que lá era transparente, agora lá dentro era tudo colorido. Mas esse aí está muito feio, o pandeiro é muito bonito. E outra coisa, era colorido, cores vivas, uma beleza, dentro daqueles negócios que eles fazem, de maquete, que parece que está tudo vivo. Pois é. Agora, ele então, está na cara que ele lembrou de alguma coisa. Quer dizer que não foi tão assim ruim a situação. Agora, eu sei pela situação que ele esteve lá mais de uma vez. Entende? É que quando eles iam lá, quando é jovem assim, o cara fica muito seguro só naquilo que está sendo falado. Porque às vezes tem a mensagem do povo que está falando, o orador que falava, direto para ele. Você está entendendo como é que é? Ou para a equipe dele. Então aquilo ficava muito assim preso à pessoa. É difícil de deslindar isso, saber os detalhes. Agora, eu mesmo na minha vida tive vontade de ver alguns desses nos Estados Unidos, mas o enumerador falou para não mexer nisso. Quando eu estava lá nas minhas viagens, sabe? Procurar fulano. Não, eu sei que esse aí teve lá, vou lá. Né? Pois é, mas agora... ele tem razão, parece. Vocês olham bem o que é um pandeiro. Vocês vão ver que o negócio é esse. Agora, ó, a lateral lá era mais transparente. Ali está muito fechado. Então você olhava e via tudo lá dentro. Agora lá dentro é como se fosse assim, igual aqui, que nós fizemos aqui, mais ou menos a inspiração é do pandeiro. Só que tem que ir imenso, grandão. Porque lá cabia 1000 pessoas ou mais, sei lá quantos. Mas era o pé direito era muito maior do que aqui. Entende como é que é? Eles fizeram aquilo assim um pouco imponente de propósito para atender todo tipo de pessoa, cada primeira impressão que ia lá, as consciências, porque tinha consciência também, né? Então, para dar aquele impacto. Então tinha para atender todo mundo. É muito mais bonito que isso. Os caras uma vez me perguntaram, como é que é o pandeiro? Eu falei assim, ó, você põe o maracanãzinho, tipo pandeiro, com a lateral transparente, lá dentro tudo colorido, cores naturais, cores primárias, vivas. Era assim que era lá dentro. Parecia uma primavera grande. Mas não vamos dizer assim, não confundia, não. Era uma primavera sem confusão. Sabe o que eu estou falando? Primavera confusa. Aquela que você chega que tem tanta coisa que você não sabe onde é que você entra. Virou como se fosse um mato, uma floresta. Lá não era assim. Era tudo acertado. Tipo jardim inglês. Sabe como é que é? Aqueles sabe o Dédalo? Mas o que é que você quer falar? Não, em vários momentos ele comentou, ele passou a noção que ele tinha uma ProEx, que ele falava de que tinha algo a realizar e tal. Em função, ele morreu antes do tempo, ele dessomou antes do tempo. Como é que você avalia a ficha dele em relação a essa vida? Não, ele conseguiu algumas coisas, eu preciso saber o percentual agora. Então. Isso você já não sabe. Mas se ele morreu bem... com 56, é muito pouco para ele. Super novo. Veja, eu presta atenção, infarto miocárdio, o parto laborioso para matar qualquer um, depois o infarto, depois o acidente. E eu resisti isso tudo. Então, e você veio fazer a enciclopédia... A primeira coisa, pode ser que ele não tivesse macrosoma. Isso é a primeira coisa que você vai ver. Então isso aí você tem que dar um desconto mesmo, não tem jeito.
Agora, se ele usou LSD, que é aquilo que eu acho, esse aqui é o meu diagnóstico. Eles estão falando? Não, ele usou, ele admitiu. Então acabou. Isso aí é que deve ter dado. Agora não se sabe quanto, né? Quanto ele usou disso, aquela coisa toda. É. Agora, eu desejaria saber as épocas, para julgar com a época do pandeiro, para ver o que deu. O que é que houve o desvio aí? A declinação, que o povo gosta de falar nisso, é a declinação, é a hora que o negócio embioca. Está entendendo? O da lateral. Pois tem é. uma parte transparente, ó. Agora, isso é desenho dele, será? É o projeto. Ele quis imitar o negócio. Muito engraçado isso. Ele quis imitar. Só que tem que dar um negócio era mais bonito. Por fora, uma beleza. Aquele, sabe, janelão, sabe como é que é? Enorme, negócio sério. Agora aqui, sofro de perseguição de pessoas que estudam comigo e que tentam me fazer desistir da profissão que está relacionada às artes. Passo por muitas situações desagradáveis, mas me sinto muito bem com a minha decisão profissional. Isso são indicativos de alguma escolha errada? Provavelmente. Agora, essa perseguição não está clara. Terrível essa são... Provavelmente. Se essa perseguição são de pessoas com SINs ou com CIEX, não ficou muito claro aí, né, o que ela está falando. Quer que eu leia de novo? Só essa parte. Sofro de perseguição de pessoas que estudam comigo e que tentam me fazer desistir da profissão que está relacionada às artes. Passo por muitas situações desagradáveis, mas me sinto muito bem com a minha decisão profissional. Isso são indicativos de alguma escolha errada? Ela é de Osasco, em São Paulo. Uma senhora. Muitas vezes a pessoa acha que se sente bem porque é mais fácil, né? Aquilo que foi falado. Às vezes a profissão mais escolhida não é ideal. E acho sempre é mais fácil. Estou atualmente procurando emprego. Me formei em economia, mas acabei trabalhando em publicidade e marketing. Achei que aprendi bastante e me acho uma boa profissional nesta área, especialmente em lidar com os vários tipos de pessoas com personalidades diferentes. Agora estou tentando encontrar emprego onde não me sinto frustrada diante dos meus valores, especialmente quando trabalhando com energia e voluntariado. Poderia indicar algum livro que poderia me ajudar a decidir onde colocarei as minhas energias? Ou você indicaria mais a ajuda de um mentor ou profissional? A verbetógrafa trabalha nessa área, onde poderia me ajudar? Esses ambientes, né, que ela está trabalhando de marketing ou de publicidade e propaganda, geralmente não são muito adequados, né? Então, às vezes ela vai procurar, não vai achar uma empresa, né, que seja no nível que ela está esperando para trabalhar com as energias. Então, às vezes o ideal seria ela rever a condição dela profissional. Fazer, de repente, um marketing social, como lógico. Ela não deu a idade aqui. Se ela for mais moça, isso até é mais fácil, né? Dá mudado, porque esse ambiente realmente não é fácil. Tenho 37 anos, sou casado e tenho 2 filhos. Quando retornei da licença maternidade, fui mandado embora. Na realidade, fiquei feliz porque não gostava do que fazia. Fiz faculdade de economia e atuava nessa empresa como analista financeira. Em conversa com meu marido, resolvi investir no que gosto e estou fazendo curso de tradução e quero atuar como freelancer. Quero me especializar em traduções na área de negócio. Meus pais sonhavam em eu ser uma alta executiva, mas acredito que se investir em algo que gosto, vou conseguir ser muito bem sucedida. Será que pensar dessa forma é utopia? Ela mora no Rio de Janeiro. Nesse caso aí, a sua decisão parece estar mais acertada, né? Que você está lidando com a questão da tradução, o poliglotismo, isso daí provavelmente vai te ajudar mais. Os testes vocacionais são eficientes para a escolha da profissão? A gente já respondeu alguma coisa disso no início da tertúlia, né? Que o ideal, se a pessoa já tem acesso ao conscienciograma, o ideal é ela partir para isso, ela fazer uma autoanálise, né, a partir do conscienciograma e saber mais detalhes, né, do seu temperamento, do seu perfil, para depois buscar uma profissão que mais se adeque a isso, né? Eu entrego a Sandra para vocês. Pode falar. Aqui. Na página 46, ali, tecnologia, a técnica da prodometria.
Você pode falar mais? A técnica da prodometria tem relação com o item também relacionado na criteriologia, que é o item 12, a experiências, a acumulação de experiências em determinada área. Então, assim, às vezes a pessoa não sabe muito bem o que ela vai fazer, qual a profissão, e ela já até trabalhou muito em determinada área, já produziu naquilo, já tem um know-how em alguma coisa, e ela se deu bem naquilo, ela não percebeu, né? Então, a técnica da prodometria seria justamente isso, ela analisar aonde que ela foi mais produtiva. Às vezes até o voluntariado ajuda a pessoa, depende da situação, ajuda a pessoa a perceber que ela se deu muito bem. Eu fui organizadora de eventos ali e eu consegui fazer muito bem feito, checklist, detalhismo e tal. De repente pode ser que alguma área, alguma empresa, alguma coisa nesse sentido vai ajudá-la. Então a prodometria seria isso, você analisar a medida da sua produção, né? Então isso também é um termo da administração e a gente usa aqui também no holociclo, né, para ver o quanto que a pessoa produz no dia, o quanto que ela consegue de trabalho, né, para ela poder medir também o seu desempenho profissional. Então seria nesse sentido. Nessa linha aí também, um dilema muito comum é a pessoa, devido a ela ter muita facilidade de lidar com aquela área, ela se dá bem e tem o seu ganha-pão aí vindo daí, recebe bem por aí. Porém, isso aí não é desafio para ela, não é novidade, e aí fica nesse dilema aí. Assim, não sei se você ponderou essa questão. Então, assim, a pessoa que faz aquilo que ela, vamos dizer assim, ela escolheu uma profissão, ou escolheu uma atividade que mais ela consegue produzir, que ela faz aquilo. O ideal é que ela use isso de modo a ser um meio de sustentação para que não atrapalhe outros projetos, às vezes prioritários da PROEX. Então, se ela já encontrou uma atividade que não requer muita mudança, às vezes não é um desvio, não é alguma coisa, é uma coisa saudável, que está ajudando as pessoas, que ela está colocando em prática o seu trafor, aquilo pode ser uma coisa boa. Aí tem outras prioridades na vida dela, que ela pode utilizar outros desafios, outras características pessoais para poder aprender. Ou ainda na mesma profissão, às vezes, porque hoje em dia as profissões não ficam paradas. Não tem mais aquela coisa, o professor é só professor. O professor ele tem que fazer um ensino continuado, um estudo continuado. Não dá para você ficar parado numa mesma atividade. Então, essa questão da pessoa se acomodar numa área também é uma questão pessoal. Porque todas as profissões, elas exigem e promovem atualizações, né, e desafios, né? Eu acho que nesse caso, para a pessoa também observar isso. Certo? Alô? Na transgerismologia, embora tenha muitas palavras aqui que a gente não conhece, mas eu me fixaria em duas. Se você explicasse o que é o skill e o fator wow. Fator wow. Notando que lá na bibliografia, na penúltima, consta o fator wow. Na verdade, coisa, é sem o G. Sem o G. Nós já corrigimos isso aí. É do ONG isso aí. Então, esses dois, então isso daqui, esse fator ON seria justamente a capacidade de se integrar e entregar inteiramente ao agora. Isso aí é um profissional que faz orientação de carreira, que orienta os jovens e os adolescentes, ou as pessoas que estão ali para fazer as decisões, focar no aqui e agora, sem dispersão naquilo que elas estão querendo fazer. Então, seria uma forma da pessoa, aquela história que dentro da Conscienciologia a gente estuda, né? O aqui e agora multidimensional. Ele trata um pouco dessa condição, só que do campo profissional. Então, seria essa condição do jovem prestar atenção, por exemplo, no momento, no contexto, nas oportunidades, o que está acontecendo, para ele poder tomar a decisão. E o outro item que você perguntou é o skill. Skill seria o perfil, né? O perfil da pessoa, né? Que a gente busca para que ela atenda uma determinada atividade, né? Seria as habilidades, o talento, né? Também. Ok? Posso? Pode. Aqui na vocação, que é o item 22 da página 49. Você
pode aprofundar um pouquinho isso? Você já falou, mas... Nós já falamos aqui, a vocação inata herdada da paragenética ou do autorrevezamento proexológico. Por exemplo, as pessoas, eu tenho feito até pesquisa, né, com algumas pessoas, aqui da própria conscienciologia, né, da comunidade conscienciológica, perguntando, por exemplo, como é que você já sabia o que você, como é que você sentiu que você ia ter aquela profissão ou não? Aí parece que muitos deles já têm como ideia inata, né? Então não tinha uma segunda opção. A pessoa queria fazer aquilo. Recentemente nós tivemos apresentação no curso do intermissivista, né? Congresso do intermissivista, uma professora que falou justamente isso. Não, eu queria ser psicóloga. E eu já sabia isso desde de adolescente. E aquilo foi sendo um acúmulo de convergências, de sincronicidades positivas, que ela não tinha dúvida. Então, ficou bem clara a questão da ideia inata. Eu, por exemplo, no meu caso pessoal, eu tive uma questão parecida com essa, né? Eu também queria ser psicóloga, né? Desde bem nova, eu cheguei para os meus pais e falei, olha, eu quero ser psicóloga. Só que o que aconteceu? Na época eu acabei optando por uma outra profissão, porque o psicólogo só tinha condição de estudar período integral. Não tinha hoje, por exemplo, hoje já tem facilidade de você trabalhar e estudar. E no meu caso eu tinha que trabalhar e estudar, então não poderia fazer aquela profissão. Mas isso não impediu, eu vou fazer um gancho aqui com a questão das companhias evolutivas. Isso não impediu que eu tivesse contato com pessoas que eu tinha que ter contato. Então, por exemplo, eu fui trabalhar na área de recursos humanos e o grupo de trabalho que eu atuava eram de psicólogos. Então, quer dizer, o tempo todo eu estava naquele meio, aquele ambiente com aquelas pessoas que provavelmente eu teria que ter contato mesmo. Então, também tem essa condição. Qual foi a tua profissão original? Administração. Né? Então, a administração tem a vertente, né, de gestão de pessoas que tem relação com a área, né, de psicologia. Mas, no meu caso, foi essa condição. Eu já tinha essa ideia, né, da psicologia. E assim a gente vê outros jovens também, né, que tem muito claro, uma ideia inata, né, de que realmente é aquilo que eles deveriam estar atuando. Não sei se... Por que eu te fiz essa pergunta? Porque comigo também foi mais ou menos assim. Eu sabia, eu queria mexer com alguma coisa na matemática, engenharia ou qualquer coisa, computação. Quer dizer, não, quando a gente chega aqui, aí tinha muito aquela coisa da gente ter que estar fazendo alguma carreira que tivesse a ver com psicologia, medicina, aí a gente entra na crise. Fiz psicologia, gostei muito, mas eu também acho que, para mim, o que eu uso aqui, sempre usei dentro da conscienciologia, foi muito esse meu lado de engenheiro. Embora eu não seja aquele engenheiro comum, só até um pouco medíocre. Mas o que eu tenho que usar aqui é perfeito. É a hora que eu sinto que vem amparo, que vem todas as intuições. Eu acho que é isso, a gente pode trabalhar com aquela técnica do duplo curso, né, que é um verbete que fala sobre esse assunto. Que às vezes a pessoa vai ter, às vezes, um curso que vai fundamentar a questão do ganha-pão, da sobrevivência, e um segundo curso que vai levá-la a condições de colocar em prática uma área mais assistencial, interassistencial, né? Então pode ser Mas também... no meu caso não era nem o ganha-pão, nem sobrevivência, não, né? nem nada. Onde mais eu apliquei foi justamente... Mas você assistiu as pessoas a partir dessa profissão. Isso também Acho a gente vê que muitas pessoas falam assim, não, a gente até colocou no item 15 aqui, interassistência, né, na página 49, o nível da interassistência da carreira profissional, a exemplo das áreas de educação e saúde. Não é só essas duas áreas. Essas áreas, com certeza, podem ajudar mais a fazer essa link com a interassistência. Mas, se a pessoa tem uma carreira de advogado ou de engenheiro, que ela está com a vertente interassistencial, ela vai acabar ajudando também as pessoas, né? Então, tem que ver cada um na sua condição, né? E não é porque... ela entrou dentro da conscienciologia que todo mundo tem que ser psicólogo, todo mundo tem que ser professor, mas ela tem que ver. E às vezes unir as duas coisas. Às vezes um engenheiro que vai ser professor um dia, que vai ajudar as pessoas, ele vai passar a sua experiência, passar tudo aquilo que ele vivenciou para os jovens, alguma coisa nesse sentido. Também é uma outra posição. Por outro lado, também é algo que eu acho que eu repito, que eu estou repetindo, entendeu? Não sei se aí eles usam isso. Né? Justamente, já que vai repetir, já
Já que tem alguma tendência para esse lado, vamos história. Existe uma automimese produtiva e existe uma automimese improdutiva. O que você tem que analisar é se a sua automimese está sendo produtiva, né? Eu acho que esse é o ponto, né? Okay. Sandra, Oi. Você comenta aqui na antagonismologia, na página 47, na terceira linha, as profissões desviantes, né? Existe alguma profissão específica que ela, por si só, seja desviante? Vamos supor assim, um advogado criminalista, por exemplo. Tem um verbete que são as profissões evitáveis, né? Você deve depois dar uma olhada ali. Aqui, profissão evitável. E o professor Valdo, ele coloca uma série de profissões, assim, que são realmente desviantes, né? Então, a pessoa... Então, por exemplo, agiota, armeiro, boxeador, tem vários aqui, né, que vão, a pessoa que realmente ela vai entrar, assim, não vai, de forma alguma, estar de acordo com a PROEX. Então, vale a pena a pessoa olhar essas profissões que são automaticamente desviantes, né? Então, esse verbete fala bastante disso, da profissão evitável, né? Acho que vale a pena, na sua pergunta, então, eu diria que sim, que existem profissões que são automaticamente desviantes. Ok. Respondeu? Sandra, Oi. Já que você falou no item 15, não sei se já foi retirado aí, mas o exemplo não leva crase, é nome masculino. Ah, tá. Então é um outro errinho aqui. Seria sem crase. Isso. Sandra. Oi. Eu não sei se foi visto na tecnologia, o algoritmo está com acento. Sim, já foi visto. Foi visto, sim. Ok. Escuta uma coisa, quantos são para ela? 300? 300. 300. Tá certo? Tá certo. Nós esperamos. Você já tem mais um encaminhado aí, já, né? Eu mandei 4 para ser aprovado. Eu não sei como é que está temas, né? Só como é que é. Tudo aqui é por atacado agora. Não, para ser aprovado. Tá muito bom. Você vê, ó, você ajudou muita gente aí hoje sobre esse assunto. Isso aí é um assunto seríssimo. E é da área sua total lá dentro. Precisa examinar isso. Vamos ver o que dá. O que eu posso fazer é alguma assessoria aí intermediária. Pórcia Tornieri. Tá certo? É o jeito. Gente, então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 70 assinaturas no livro de presença, 29 perguntas presenciais, 23 perguntas online, 70 votos presenciais, nenhum voto online. Hoje teremos os recados da Eliana sobre o Fórum da Responsabilidade Planetária, a Eliane e o Marcos sobre prova da imagística, a Neida com a jornada de educação, e João Paulo sobre o curso Consim Cobaia. Boa tarde. Na semana passada nós tivemos o anúncio do Prêmio Nobel da Paz para 3 mulheres, 2 liberianas e uma jornalista iemenita. A paz é uma responsabilidade de todos nós. E durante o primeiro Fórum de Responsabilidade Planetária, que acontece aqui na Cognópolis Foz, de 28 a 30 de outubro, nós teremos a presença da Regina Migliori, que é consultora de cultura de paz da Unesco, coordenadora do Núcleo de Pesquisas do Cérebro e da Consciência e também professora da Uma Paz. Tem uma oportunidade ímpar para a gente estar discutindo mais sobre a cultura de paz e a responsabilidade de todos nós nessa construção. Obrigada. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui para fazer um convite ao teletertuliano. O convite é para participar de um evento inédito, a 4ª prova da imagística e o curso Imagística, Criatividade e Parapsiquismo. Esse evento é uma parceria ARAC-CAEC e é apropriado para quem deseja melhorar a sua capacidade cognitiva, ou seja, de aquisição de conhecimento. Vai ser possível desenvolver o autodiscernimento, o encadeamento lógico de ideias, a concentração, a memória, o detalhismo e aprimoração da inteligência evolutiva. Quer falar um pouquinho sobre mais sobre o evento?
Bom, o evento acontece no campus Aracê, tá? Entre os dias 21 a 23 de outubro, e é sem pré-requisitos. E mais informações, telefone 28 9986 4012, e-mail cientifico@arac.org ou pelo site www.arac.org. Obrigado. Boa tarde a todos. Dando continuidade à segunda semana de Reeducação Consciencial, que é um evento promovido pela Reaprendência, teremos ainda eventos pós-jornada. Então, essa semana, hoje, por exemplo, segunda-feira, estão ocorrendo 3 cursos simultâneos. Então, para esse já não há mais vagas, né? Para amanhã, terça-feira, dia 11, nós teremos os cursos MBE para professores de Conscienciologia e Oficina de Plano de Aula. Para esses eventos, ainda há vagas. E o horário do MBE é a partir das 8h30. Os demais cursos a partir das 9 da manhã. À noite, gente, no dia 11, amanhã, nós teremos com o professor Rion o curso Mecanismo da Aprendizagem Comportamental, Cognitiva e Evolutiva. Este evento é gratuito. Basta que se inscrevam na recepção do CAEC. E ocorrerá no discernimento. Para quarta-feira, teremos com o professor Marcelo da Luz o evento Profilaxia das Abordagens Dogmáticas. Ele ocorre no discernimento e é o dia inteiro, das 9 da manhã às 11h30 e das 15 às 17h30. Basta que se inscrevam na recepção do CAEC. Na quinta-feira, com o professor Hernandes Leite, Fundamentos da Cientificidade, das 9 da manhã às 11h30, das 15 às 17h30, também no discernimento. E na sexta-feira, para encerrar, teríamos com o técnico científico da Unicim, Cientificidade na Pesquisa Conscienciológica. Também inscrições na recepção do CAEC. Então, aproveitem a oportunidade e participe dos últimos eventos da Semana da Reeducação Consciencial. Obrigada. Boa tarde. O curso Consciencobaia do Conscienciograma desse mês vai ser agora na quarta-feira, depois de amanhã, após a tertúlia, às 3 horas. É um curso promovido pela Conscius em parceria com o CAEC, aqui dentro do campus CAEC. As inscrições são abertas, são apenas 10 vagas, com 3 sorteios de Consciencobaia. Lembrando que o Consciencobaia é uma técnica voluntária. A pessoa pode participar do curso, se ela for sorteada, ou se ela não desejar participar do sorteio, se ela quiser ser só uma observadora, uma participante do curso, ela pode participar sem ter que ser Consciencobaia. Mas a oportunidade é uma boa oportunidade interassistencial, onde ela dá e recebe feedbacks dos outros participantes. Há maiores informações no CAEC. Lembrando, o curso é depois de amanhã, quarta-feira. Obrigado. E para amanhã, lembrando a todos, teremos o verbete Consciem monoideica. A especialidade para patologia, a autora a professora Maria Regina Camarano. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.